responsabilidade é o Estado português. O próprio Presidente da República deu garantias em seu tempo de solidez do Espírito Santo. Agora, pelos vistos, ainda não leu a transcrição autorizada dessas declarações da terceira semana de julho, se não me falha a memória, mas o comportamento do Presidente da República nesta matéria tem sido lamentável. Foi lamentável quando se precipitou, juntamente, aliás, com o Governador de Portugal. Já nessa altura, muita gente, incluindo este programa, chamava a atenção para que era uma ilusão pensar que aquele universo podia ser dividido em duas partes incomunicáveis entre si, um tal Grupo Espírito Santo, os negócios da família, alguns até diziam a parte não financeira do grupo, e o Banco Espírito Santo, e que todos os problemas estavam apenas na parte não financeira e não havia nenhuma possibilidade de contaminação da parte boa pela parte má. Portanto, o Presidente da República, como o Governador de Portugal, como o Ministro das Finanças, como o Ministro da Presidência, como o Primeiro-Ministro, como o Ministro Adjunto, todos eles se precipitaram em dar garantias que não estavam em condições de dar. Se calhar para não alimentar o pânico, ou não? Talvez. Seria mais prejudicial do que... Talvez, mas como eu tentei explicar, mas pelos vistos não estou a conseguir, a principal garantia que os depositantes do Banco Espírito Santo tinham e os depositantes do novo banco têm, assim como os depositantes de todos os bancos portugueses e de todos os bancos da zona euro, a principal garantia, a garantia mais sólida, não está na conta de balanço desses bancos, mas está sim num mecanismo, também ele público, que é um mecanismo que garante os depósitos na banca, os depósitos bancários, até ao montante de 100 mil euros por pessoa. E essa é a mais sólida garantia. E, portanto, tudo o que for ir além disso, pondo as mãos no fogo pela qualidade de administrações, pela solidez, por miríficas ou imaginárias folgas de capital que dariam para acomodar tudo, incluindo o pior cenário, é, a meu ver, uma precipitação. O Presidente da República precipitou-se antes e precipitou-se agora. Nestas declarações? Quando... Sim, porque agora nós estamos a assistir a um jogo que parece aqueles meninos que brincaram no recreio de forma um pouco mais atrevida, fazendo um pouco mais de barulho, a professora ou o professor intervieram e os meninos passaram a ter uma atitude de senhora professora ou senhor professor, não fui eu, foi aquele. O Presidente da República disse numa primeira fase, não fui eu, foi o Banco de Portugal, depois corrigiu e disse até, não fui eu, foi o Governo, e eu fio-me nas informações de que o Governo dispõe e me transmite, espero que o Governo me tenha transmitido toda a informação. O Governo, como sabe, diz também, exagerando, que toda a responsabilidade é do Banco de Portugal, e o Banco de Portugal disse, na altura, que toda a responsabilidade era de uma administração que não tinha obedecido às suas instruções. Hoje, pela nova organização de pelouros interna à administração do Banco de Portugal, vai-se percebendo que o próprio Banco de Portugal entende que há ali um administrador, um vice-presidente que talvez também não tenha sido suficientemente diligente ou ágil no desempenho das suas funções. Mas qual é o meu problema aqui? O meu problema aqui é que é sempre mau quando nós assistimos a este jogo de passa-culpas entre responsáveis institucionais com a importância daqueles que estamos a falar. Nós não estamos a falar da responsabilidade pessoal do Presidente da República. Toda a gente percebe o contexto em que as declarações do Presidente da República foram feitas, o seu objetivo, e se houver processos judiciais em que essas declarações do Presidente da República venham a ser referidas ou evocadas, os tribunais tratarão disso. Nós estamos a falar de responsabilidade política e institucional. E responsabilidade política e institucional nós temos pelo que se passa nas nossas áreas de competência, mesmo que não soubéssemos ou que não soubéssemos com os detalhes todos, etc. O Presidente diz que não tem ministérios, que não tem... Pois, eu acho que as declarações do Presidente da República são lamentáveis em vários planos. O primeiro plano, vamos fechá-lo, é este plano do passa-culpas, de sacudir a água do capote, de isto não é comigo, vão lá à porta ao lado. Porquê é que são lamentáveis? Porque as pessoas que veem podem ser tentadas a pensar, então,
o que é que o Presidente da República está a fazer. Se é apenas um sinaleiro que indica a direção da responsabilidade, talvez não seja preciso elegê-lo por sufrágio universal. O segundo plano, em que também são lamentáveis, é o plano da justificação. O Presidente da República disse qualquer coisa como isto: o que eu posso dizer aos portugueses depende da informação que tenho, e a informação que tenho depende da informação que o Governo me presta. O Presidente da República não tem serviços, não tem ministérios, não tem serviços de execução política. Não, mas tem uma Casa Civil, constituída por assessores, consultores, adjuntos. Talvez tenha pouco para fazer, talvez assim se perceba melhor porque é que parte dessa Casa Civil, em 2009, participava ativamente na elaboração do programa eleitoral do PSD. Ou como é que outra parte dessa Casa Civil se envolvia numa inventona junto de jornais, inventando que o então governo estava a escutar, lembra-se disso, a Presidência da República. Talvez fosse por falta de trabalho e então para se entreterem faziam destas coisas. Não, o Presidente da República tem uma Casa Civil, o Presidente da República fala com quem entender. O Presidente da República fala com a oposição, todos os partidos da oposição, o Presidente da República fala com os sindicatos, o Presidente da República fala com as associações empresariais, o Presidente da República fala, e este Presidente da República fala muitas vezes, e bem, com o Governador de Portugal, do Banco de Portugal, e em particular com este Governador do Banco de Portugal. O Presidente da República tem diferentes canais de informação. O Presidente da República, aliás, costuma dizer, costuma lembrar-nos com alguma regularidade que ele é economista, que ele sabe, e que duas pessoas com a mesma informação, se forem inteligentes, têm que chegar à mesma conclusão. Mais uma vez, isto cria junto da opinião pública um sentimento de desamparo. Parece que o Presidente é assim uma espécie de figura decorativa que está nas mãos do Governo. E o terceiro plano em que as declarações são lamentáveis é o plano da insinuação. Porque quando o Presidente da República diz a minha informação depende do Governo, eu espero que o Governo tenha comunicado toda a informação, o que ele está a insinuar é que o Governo talvez não tenha. Ora, repito aqui, talvez pela enésima vez, o que tenho dito é: eu não espero que o Presidente da República seja nem um apoiante nem um opositor do Governo. E, portanto, as declarações parecem-me lamentáveis, mas não me surpreendem, porque o clima está muito aí. Nós vemos... Nas insinuações? Não, na fuga às responsabilidades. Ou seja... Nós temos neste momento um membro do Governo na clandestinidade. Não sei quem é que está a falar. No sentido em que passou à clandestinidade. Estou a falar da Ministra da Justiça. Na semana passada tivemos aqui a oportunidade de chamar criminosa. Lembra-se disso? Em notar que a reforma do mapa judiciário se tinha saldado na sua implementação pela maior barafunda. A plataforma informática, que é essencial para o trabalho dos judiciais, parada, continua parada está. Tribunais a funcionar em contentores, continuam. Aliás, muitos funcionários judiciais e magistrados que estão em casa porque não têm condições para trabalhar e foram mandados para casa pelo Presidente da Comarca. Está acontecendo em Setúbal. A Sra. Ministra da Justiça apareceu 2 dias seguintes em 2 televisões, garantindo que nada disto era verdade, que a plataforma funcionava, que havia apenas problemas em Viana do Castelo e noutra comarca aqui a sul, que que os contentores eram módulos e não contentores, que a reforma era um êxito, e depois desapareceu, cancelou a sua agenda pública e ninguém a vê. Eu não gosto de fugas à responsabilidade. Não gosto de fugas à responsabilidade. Eu, aqui há 2 meses, fui chamado a depor na Comissão de Inquérito sobre os estaleiros de Viana do Castelo. Quando cheguei lá, fui confrontado com um facto novo que a Comissão tinha, um parecer pedido pela empresa Estaleiros a 2 juristas, que eu não conhecia. Fui interrogado sobre isso e a minha resposta foi: como eu não posso mentir a uma Comissão de Inquérito, não posso dizer que conhecesse esses pareceres. Esses pareceres não conheço. Mas, conhecendo ou não conhecendo, a responsabilidade política é minha. Porque é isso que é o exercício de cargos. Achou que a Ministra devia... Eu gosto de pessoas que assumem as responsabilidades. É por isso que, como já aqui confessei, gosto da Ministra das Finanças do ponto de vista pessoal. Não do ponto de vista político, mas do ponto de vista pessoal. Assume as responsabilidades. E não gosto de gente que foge às responsabilidades ou que procura sacudir a água o mais depressa possível
do seu capote. Se não é um capote, é um... É isso que a Ministra Paula Teixeira da Cruz fez ao longo desta semana, por estar ausente das como o televisões. Presidente da República, eu lembrei-me dela a propósito do Presidente da República, lembrei-me do Presidente da República a propósito da Troika, e lembrei-me da Troika porque o senhor me mandou lembrar. Muito bem, e eu lembrei-me agora, do Orçamento de Estado, porque o Sr. Professor me falou da Ministra das Finanças. Dentro de mais ou menos um mês é apresentado, meado de 15 de outubro, se não estou em erro, o Orçamento para o ano que vem, e os jornais têm dado conta de um braço de ferro, de alguma tensão entre os partidos da coligação, a propósito... Nem compreendo como esta estação, o seu canal generalista, que é líder na produção de audiovisual portuguesa, em particular de telenovelas em português e sobre a realidade portuguesa, ainda não lançou uma telenovela chamada O Amor Impossível entre Maria e Paulo. Porque é um amor impossível. Paulo quer chegar às eleições legislativas, certo? Quer chegar às eleições legislativas com duas peninhas no chapéu. É um chapéu que ele usava muito, não tem usado nos últimos anos, porque fez mal aos contribuintes, esqueceu-se dos agricultores, reduziu a pó os rendimentos de muitos pensionistas, mas há uma peninha que ele mantém no seu chapéu. Eu aumentei as pensões mínimas. Este governo aumentou as pensões mínimas, 3 euros por mês, ou coisas assim, mas nós aumentamos as pensões mínimas. E queria pôr lá outra peninha. Por nossa influência, nossa do CDS, as famílias numerosas vão ter um desconto no IRS. Ora, a Ministra das Finanças e o PSD não estão pelos ajustes. Primeiro, porque acham que o chapéu do CDS com peninhas fica mal comparado com o chapéu do PSD e, sobretudo, porque a Ministra das Finanças, e bem, não vê grandes folgas orçamentais à sua vista. Não vê no horizonte, em particular quando, insisto, nós não sabemos, de acordo com instituições públicas, não é com... em que pé estarão sim, não é com os partidos da oposição ou os Silvas, comentadores do momento. É com base em análise das instituições públicas, nós não sabemos se o déficit vai ser de 4 ou se vai ser de 10. Portanto, é natural que a Ministra das Finanças seja prudente e, portanto, Maria diga a Paulo, vamos com cuidado. Continuamos a conversar, como se dizia no Minho quando eu era miúdo, e você também, portanto já lá vão muitos anos, mas continuamos a conversar, e eu da janela e tu na rua, nada mais do que isso, e Paulo quer avançar no processo.